Fala galera, gravando mais um vídeo rápido aqui sobre os fundamentos. Vamos continuar falando um pouquinho sobre subluxação. Uma dúvida que surgiu bastante dos últimos vídeos, dos últimos textos, foi como o conceito influencia a prática, né? Muitas vezes perguntado de como a parte filosófica se manifesta na questão clínica. E a gente vai falar um pouquinho disso agora para começar a clarear melhor esse tema. Antes da gente falar exatamente da subluxação vertebral, muitas vezes conceito e definição eles acabam sendo confundidos. Então vamos falar um pouquinho disso. De uma forma bem simples, definição, ela é simples, ela é fácil, ela tem um enunciado curto, em uma linha no máximo você descreve, você define aquilo. E ela é normativa, não tem muita discussão, não tem muito debate, não gera muita estranheza. Quando as pessoas falam de mesa, quando as pessoas falam de árvore, é fácil, as pessoas sabem do que está sendo falado ali, né? Já o conceito, ele costuma ser mais complexo. Ele costuma ser mais elaborado, às vezes tem temas subjetivos ou coisa muito mais técnica, muito mais complicada. E o conceito ele pode ser muitas vezes debatido dentro daquela área de saber, dentro daquela especialidade. Às vezes dois pensadores eles não concordam ou eles acrescentam coisas sobre o conceito. Eles aprimoram aquele conceito, eles reescrevem e tudo mais. E ele também pode ser usado sem ter um domínio real, sem ter um conhecimento real daquilo. Por exemplo, quando a gente vê muito sendo falado de política, né, democracia, isso é comunista e coisas assim, a gente vê um conceito sendo aplicado sem um domínio real, sem a pessoa saber exatamente o que está falando. Fica um pouco do que a gente chama de senso comum. Na quiropraxia, a gente vê bastante disso quando se fala de subluxação vertebral, quando se fala de inteligência inata. Algumas vezes a pessoa até sabe da definição, mas ela não tem um bom domínio do conceito, fala mais, vamos colocar assim em aspas, intuitivamente, né? Então, só para clarear um pouquinho bem de forma rapidinho, vamos para o próximo aqui. Na subluxação vertebral, existe um conceito, ou alguns, né, de subluxação vertebral e ele vai se refletir na prática. Eu fiz aqui esse esqueminha de vértebras e nervos para exemplificar isso. Então, imagina que em determinado conceito, para definição e para classificação da subluxação vertebral dentro daquele conceito, existe o tópico de desalinhamento. Esse desalinhamento ele é bastante concreto, então ele tem que ser visto na prática. E como você vê um desalinhamento na prática? Você vê através de exames de imagem e palpação. Esse fluxo de saber, esse fluxo de informação, ele tem que se repetir com outras coisas, né? Então, por exemplo, se eu faço o exame de imagem de uma pessoa, por que eu estou fazendo exame de imagem? Existe uma razão. Nesse caso, esse exemplo, desalinhamento. Palpação é uma coisa controversa, mas eu incluí aqui só para a gente conseguir enriquecer o exemplo. E se eu falo de desalinhamento, é uma coisa concreta, eu tenho que ver ali. É diferente de eu falar, por exemplo, de uma restrição de movimento. Em via de regra, numa radiografia em ortostase e uma posição neutra, por exemplo, não vai fazer sentido eu ver restrição de movimento, se fosse o caso, né? Isso se estende para outras coisas. Esse é um tema mais controverso, a coisa vai ficando complicada. Quando a gente fala de comprometimento do fluxo ou do neural, ou da transmissão das raízes nervosas e coisas assim. Isso é comum a bastantes modelos, né, conceituais de subluxação, mas aí vem aquela grande questão, né? Se há esse comprometimento do nervo, da transmissão neural, como você avalia isso? Como isso é medido na sua prática? Por isso que quando a gente fala dessa questão de conceito, ele é mais complicado. Eu vejo muito quiropraxista fazendo a definição de que é um desalinhamento ou uma restrição de movimento, comprometendo a transmissão dos impulsos nervosos. Ok, como isso se reflete na prática? Eu vejo muita gente trabalhando só com palpação, muita gente mesmo, e falando em transmissão comprometida, interferência neural. É uma incongruência, vamos dizer assim, é um furo no raciocínio clínico daquela pessoa. E a gente pode estender isso para outros fatores, né? Fluxo do líquido, desaferência, esse daqui é super controverso. Uma perda de energia vital, um comprometimento da energia vital. Tudo bem, você pode acrescentar isso no seu conceito de subluxação, mas como você avalia isso? Como você mede o antes e depois para saber se houve ou não esse comprometimento, se houve ou não essa correção? Então, o importante é entender que para cada elemento do conceito de subluxação vertebral que você adota, você precisa ter um reflexo técnico, prático, tangível daquilo. Eu deixo aqui uma brincadeira, que é essa lição de casa, para vocês pensarem qual a definição de subluxação vertebral que você utiliza, qual é o conceito que você adota, como você entende esse fenômeno.
e como isso se reflete na sua prática. É aqui que está uma das razões pelas quais eu falo que complexo de subluxação vertebral não é a mesma coisa do que subluxação vertebral, e entender isso vai mudar a sua prática clínica, porque quando você entende o fenômeno, quando você tem um conceito claro na sua mente, você vai observar aquela pessoa deitada para ser ajustada de uma forma diferente. Você vai observar se aquela técnica te serve ou não te serve para identificar os componentes, os elementos do seu conceito de subluxação vertebral. Ok? Fico por aqui, já passei de 5 minutos. Até a próxima.